Boa tarde a todos. Vamos então dar início a este webinar. Bem-vindos a esta conferência web sobre recuperação de empresas no pós-Covid-19, que foi organizada pela RSLP e pela Vida Económica Business School, a quem obviamente agradecemos toda a disponibilidade e apoio na divulgação e promoção deste evento. Nós hoje iremos aqui abordar um conjunto de questões relacionadas com a presente crise da Covid-19 e, claro está, também com os mecanismos de resposta para as empresas e com as consequências jurídicas daí decorrentes. Este é também um momento de desafios crescentes para os intervenientes no mundo jurídico e esperamos que esta formação RSA Vida Económica possa ajudar aqui a esclarecer algumas dúvidas emergentes da aplicação deste novo esforço legislativo e do quadro legal exigente que estabelece ramificações para todas as áreas do direito. Precisamente por isso é também fundamental aqui aquilatar quais vão ser os efeitos concretos no tecido empresarial nacional e equacionar aqui formas e fórmulas jurídicas de ultrapassar essas dificuldades através daquilo que nós consideramos ser mecanismos de recuperação preventiva. Nós hoje contaremos com uma nota introdutória do Dr. João Luís Peixoto de Sousa, que é CEO do Grupo Vida Económica. Temos também connosco 4 oradores da RSLP. António Raposo Subtil irá tecer um enquadramento geral sobre a recuperação de empresas. Manuel Camará de Campos irá abordar a reestruturação de créditos bancários, com especial destaque, obviamente, aqui para a questão das moratórias. Sandra Amorim irá desenhar aquilo que são as medidas de recuperação das empresas, com especial enfoque no regime extrajudicial de recuperação de empresas, o denominado RER, e nas vantagens também do processo de revitalização, o PER. Por último, e também aqui à leia de conclusão, eu próprio tecerei algumas considerações finais sobre o quadro de responsabilidade dos dirigentes das empresas em recuperação. O leque é, por isso, muito alargado, esperando que possam ser também testemunhos profícuos de discussão e evolução nestes tempos conturbados. As intervenções serão circunscritas a 15 minutos, sendo que hoje iremos testar aqui um novo modelo de interação convosco, com os participantes nesta formação. Pedimos que durante e até ao final das apresentações possam deixar aqui algumas perguntas e dúvidas no chat. As questões serão analisadas depois no momento posterior, após a conclusão da apresentação, que não terá o tradicional segmento de perguntas e respostas. Faremos circular depois um dossiê de respostas às questões mais pertinentes, à laia de e-book, que serão selecionadas naquilo que será, portanto, um suporte formativo disponibilizado através das nossas redes de divulgação. Pedimos que possam desligar os vossos microfones, que é para não haver aqui qualquer tipo de interferências durante a apresentação. Relembramos também que estamos live no Facebook e no YouTube da RSA Advogados, sendo certo que depois todo este conteúdo formativo será certamente disponibilizado nas diversas plataformas. Vamos então começar com o Dr. João Luís Peixoto de Sousa. Doutor, tem a palavra para uma breve introdução. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Agradeço em especial à RSALP esta iniciativa que parece bastante oportuna na conjuntura em que nos encontramos. Agradeço também a elevada audiência que se juntou a nós para seguir este webinar e gostava de dizer que esta ação se enquadra numa iniciativa de expansão da atividade da nossa Business School, que tem vindo a aumentar a oferta de ações online nas temáticas que mais interessam às empresas. E vamos também alargar a ação cada vez com mais participantes. O ano passado tivemos cerca de 1000 participantes. Este ano contamos aumentar bastante esse número. Esta temática da recuperação de empresas é particularmente relevante na situação em que estamos, porque é de esperar, como todos temos consciência, infelizmente, um aumento das dificuldades de cumprimento das empresas em termos de compromissos e, por isso, é inevitável um aumento do número das empresas em dificuldades. Eu aproveito para fazer um breve parênteses a dizer que, também fruto da cooperação que existe entre a Vida Económica e a RSALP, o próximo número da Vida Judiciária vai ser uma edição especial dedicada à recuperação preventiva de empresas que, neste momento, julgo que deve ser uma prioridade em termos de país. Eu gostava só de deixar duas notas muito breves que têm a ver
com o que são as insolvências de empresas, porque geralmente são consideradas um critério bastante válido para avaliar a saúde financeira de um país ou de uma economia. E estando Portugal integrado na zona euro e na Europa, seria de esperar que houvesse critérios convergentes em termos do que são as insolvências e os critérios que determinam a entrada em processos de recuperação e viabilização. Quando nós vemos os números, vemos que essa convergência não existe. Portugal é um país que tem perto de 6.000 insolvências declaradas, portanto, isto são números de 2018 para comparar com outros países, e nós vemos que Portugal tem esse número de 6.000, mas vemos, por exemplo, Espanha tem apenas 4.000, sendo um país que tem 4 vezes a dimensão de Portugal. E vemos que, por exemplo, a Bélgica, que é um país com 11 milhões de habitantes, tem 9.800 insolvências declaradas. Portanto, Portugal é um país que está próximo daqueles que, apesar de tudo, registram mais insolvências declaradas. E Portugal, portanto, é praticamente ultrapassado pela França, que tem 53.000 insolvências, portanto, dada a diferença de dimensão dos países. Portugal tem um número proporcionalmente inferior de insolvências. E Portugal, mesmo assim, tem um número superior, por exemplo, à Alemanha, que tem 19.000 insolvências declaradas. No outro extremo, vemos países onde o número de insolvências é extremamente reduzido. Por exemplo, temos a Irlanda, que é uma economia dinâmica, com apenas 700 insolvências, e temos a Grécia com 84 insolvências, portanto, que é um número insignificante, que mostra que a insolvência é praticamente fruto do enquadramento legal, praticamente são casos muito raros que são declarados e registados. Portanto, uma primeira nota que eu gostava de deixar é que, apesar de estarmos numa união económica e monetária, não temos critérios de convergência. Portanto, estas discrepâncias que existem devem-se muito à diferença do que é o enquadramento legal das insolvências. E por isso há países com mais insolvências, como é o caso de Portugal, e outros países com muito poucas insolvências. Portanto, isto, no futuro, até porque existe uma diretiva europeia que acaba de ser transposta, julgo que vamos ter que caminhar para uma maior convergência para termos critérios mais objetivos de comparação e também de avaliação da situação económica dos países. Depois, uma segunda nota que gostava de deixar era esta, é que nós, para além das insolvências e dos processos de recuperação de empresas, temos um número muito mais elevado de dissolução de empresas. Portanto, por exemplo, em 2018, são os dados que estou a utilizar, nós tivemos as tais 5.800 insolvências, mas tivemos 31.600 dissoluções de empresas. Portanto, e parte destas dissoluções são por iniciativa dos sócios, mas também uma grande parte são dissoluções oficiosas. E ao fim e ao cabo, o que nós estamos a falar aqui são acabam por ser processos de insolvência encapotados, porque dificilmente, quase todas estas empresas, custa muito a crer que elas não tenham dívidas quando elas são dissolvidas. E por isso há ali um processo mais simples, mas que não deixa de pôr em causa os direitos dos credores e produz consequências semelhantes à da insolvência. Eu julgo que isto são dados antes da crise que estamos a passar, mas já mostra que era preciso alterar as normas, torná-las mais expeditas e atuar mais sobre o mecanismo de prevenção das insolvências. Uma nota muito final também tem a ver com outro dado, é que nós em Portugal temos cerca de 700.000 empresas supostamente em atividade. São empresas que foram constituídas e que até à data portanto, nem entraram em insolvência nem foram dissolvidas. E desse total de 700.000 empresas, há cerca de metade que apresenta a declaração modelo 22 com volume de negócios efetivo, acima de 0. Depois há cerca de 100.000 que apresenta
um volume de negócio igual a zero. Portanto, são empresas que declaram estar inativas. E depois há mais de 200 mil que nem sequer entregam declaração de modelo 22. Ou seja, por cada empresa ativa que nós temos, existe outra empresa que está inativa. Portanto, temos quase um número equivalente de empresas em atividade a empresas em situação de inatividade. Portanto, este elevado número de empresas que estão inativas também não é um indicador saudável para o nosso tecido empresarial, e julgo que as alterações que têm que ser feitas ao nível do enquadramento legal também vão ter que contribuir para que se recuperem algumas destas empresas, mas que outras que tenham que ser encerradas porque estão completamente inativas. Portanto, em termos de introdução, era isto que eu tinha para dizer. Renovo o meu agradecimento à RSA-LP, ao Dr. António Raposo Subtil, ao Dr. Luís Soares, e então passava de novo a palavra à organização da conferência. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado pela brilhante introdução. Nós vamos agora então aqui prosseguir com o nosso webinar. Vamos contar com o contributo do Dr. António Raposo Subtil, que vai abordar o enquadramento geral de recuperação de empresas. Doutor, tem a palavra. Boa tarde a todos, os meus cumprimentos. Estamos aqui para desenvolver um tema que não é fácil e, desde logo, começo por referir que a suspensão do prazo de apresentação à insolvência não é uma vacina, no sentido em que o legislador tomou como medida excepcional essa suspensão e, a partir daí, não há preocupações. Não, pelo contrário, não é necessário precipitar a empresa no tribunal, mas também não se pode ficar à sombra dessa suspensão sem atender àquilo que são os efeitos, nomeadamente para os dirigentes dessas empresas nas opções que têm de tomar. Desde logo, como está projetado, para além do prazo dos 30 dias subsequentes ao conhecimento ou à data em que devesse conhecer a situação de insolvência, diz o número 3 do artigo 18 que, quando o devedor seja titular de uma empresa, presume de forma ineligível conhecimento da situação de insolvência, decorridos pelo menos 3 meses sob o incumprimento generalizado de obrigações. E quais são essas obrigações? Desde logo, as obrigações para com a autoridade fiscal, para com a segurança social, para com os trabalhadores, para em financiar a compra ou a locação de instalações e, naturalmente, o cumprimento dos empréstimos que tenham por base de garantia a hipoteca das instalações. Ou seja, tudo o que tenha a ver com os elementos centrais da empresa, se existir um incumprimento reiterado por um período que a lei estabelece, mínimo período de 3 meses, considera-se que há um conhecimento e esse conhecimento gera uma presunção inelidível, insuscetível de prova em contrário. O que está-se pode ver que, se nós temos promoção de insolvência no artigo 3º, como sabem, que é uma situação de insolvência, aquela em que o devedor se encontra impossibilitado de cumprir as suas obrigações, desde logo, então, se não cumpre obrigações essenciais, está numa situação de insolvência. E essa situação de insolvência tem importância. Tem importância porquê? Porque nós podemos ter uma fase anterior à insolvência, os meus colegas, quer o Manuel Camarada de Campos, quer a Sandra Amorim, vão tratar, mas rapidamente essas fases se precipitam ou se podem precipitar numa situação de insolvência. Qual é a primeira fase? É a recuperação extrajudicial. Há um procedimento pouco utilizado, que anteriormente se designava por CIR, antes por PEC, Processo Especial de Conciliação, e agora se designa por RER. Esse, diria, regime que permite que um devedor negocie com alguns credores, mas sempre com uma percentagem superior de 15%, para encontrar uma solução para o seu passivo, é um procedimento que parece fácil de concretizar, mas nós sabemos, pela experiência, que é preciso a aceitação de todos os credores, de uma maioria de credores, não pode haver impugnação de alguns credores ou a rejeição de alguns credores, o que leva a que, normalmente, a possibilidade de concertação de posições não seja fácil. Por isso, vou colocar na exibição aquilo que era o nosso guia prático, onde falávamos da revitalização de empresas e recuperação de empresas. Hoje tem que ser atualizado. Não é suficiente falar de recuperação e revitalização, nós temos que falar de recuperação preventiva. Logo de seguida, quando nós estamos no ambiente da insolvência, do Código de Insolvência, nós temos 2 processos. Este Código de Insolvência é um falso, digamos assim, código de processo único, que foi estabelecido para ser
um código de um processo de execução universal, que era a insolvência, e foi enxertado nos artigos 17, como, enfim, os juristas já o conhecem, um outro processo, que é o processo de revitalização. Foi um processo útil na anterior crise, na medida em que se estabelecia, como também a minha colega Sandra Almeida vai detalhar, estabelecia algumas garantias, quer na negociação com os credores, quer para o próprio devedor, que ficava imune a alguns ataques, mas hoje não pode, digamos assim, ser suficiente para esta crise que atacou quer a sociedade, os cidadãos, mas também as empresas de forma muito rápida. Então, eu agora vou passar para um slide onde tem aquilo que são os elementos que estão sempre presentes em qualquer acordo ou plano que nós possamos configurar como negócio jurídico. O que é que está sempre presente? Está o devedor, o credor, os créditos, as dívidas, as garantias, os ativos e tudo isto, digamos assim, são estes ingredientes que depois de serem tratados e serem tratados ao que nível, dependendo da fase em que se encontra a empresa e da iniciativa dos seus dirigentes e, naturalmente, da aceitação, da receptividade dos credores, nós podemos ter um acordo de estruturação de créditos, que normalmente é feito, e temos que, enfim, admitir como conclusiva esta, enfim, afirmação e verdadeira, normalmente é estabelecido com credores bancários, credores de natureza financeira, depois temos a possibilidade de um acordo extrajudicial que aqui é ligado ao tal BITRER, regime especial de reestruturação, ao regime extrajudicial de recuperação de empresas, que já é feito com vários credores, mas que ainda é uma recuperação fora do ambiente judicial. Temos o plano de revitalização da empresa, podemos ter depois os planos de recuperação já no ambiente de insolvência, nos tribunais, um plano de liquidação da massa insolvente e ainda um acordo que seja estabelecido nesse ambiente já pós-declaração de insolvência. Naturalmente, nós aqui tínhamos que tratar de algumas condições necessárias para que estes planos e estes acordos se possam negociar e formalizar. Desde logo, a natureza dos créditos e garantias, que natureza tem esses créditos e garantias que estão associadas a esses créditos, o perfil dos credores, se temos um perfil maioritário de credores bancários, que estão agregados, ligados num sindicato bancário, o perfil dos devedores, uma empresa individual, mas uma empresa forte e não uma empresa coligada, integrada num grupo económico, porque aí os credores muitas vezes não fazem um acordo com a empresa A porque querem puxar para esse centro de interesses a empresa B, C e D que pertence ao grupo. A questão da segurança jurídica e da impugnabilidade desses acordos, desses planos, quando eles não são firmados em tribunal, num ambiente judicial puro, porque é bom também ter-se reconhecer que muitas vezes os credores bancários fazem um esforço enorme para chegar a acordo, estabelecem as bases desse acordo e depois fica a dúvida, será que um credor isolado, um credor que se relaciona num outro plano com o devedor, não vai impugnar a esta reestruturação, este reforço de garantias ou até este pagamento por via de uma dação em pagamento? E então aí a segurança jurídica e a impugnabilidade dos atos é importante. Depois a preservação de garantias de terceiros. Se eu faço um acordo e não envolvo os terceiros que deram garantias, eles pretendem a exoneração dessas garantias, mas se for em tribunal com uma declaração de insolvência já não conseguem que isso aconteça. O nosso regime é assim que estabelece. E, por fim, quando os sócios da empresa, ou alguns sócios, não são solidários, não subscrevem as garantias, não participam nas negociações, no ambiente extrajudicial, por vezes, não é fácil encontrar uma solução. E agora, de seguida, vou aqui passar de forma breve para os conceitos, mas para se perceber, eu diria conceitos no sentido de detalhe dos vários tipos de planos ou acordos, para perceber que a questão não é muito fácil de tratar, diria, e não é identificar, de posicionar. No final, vou tentar dar nota da estratégia dos credores para se ver, para verificarem que esta questão é importante. Desde logo, no contrato de reestruturação de crédito temos um negócio jurídico, é fácil, pode ser um aditamento a um mútuo, pode ser a transformação de uma conta corrente numa operação de médio e longo prazo, tudo isso será também explicado pelo meu colega camarada Campos. Temos, de seguida, no regime extrajudicial de recuperação de empresas, aquilo que a lei diz que é preciso fazer um protocolo de negociação, depois fazer um acordo e levar esse acordo a registro na Conservatória do Registro Comercial. É um negócio jurídico especial, é um negócio jurídico
que é registado, que para ter enfim, efeitos relativamente a terceiros, mas que se não tiver uma maioria dos credores, enfim, também tem esse detalhe, será apresentado esse detalhe pela minha colega Sandra Amorim. No que diz respeito ao ambiente do PER, Processo Especial de Revitalização, temos dois tipos de planos ou de acordos, se quiserem. O primeiro é feito fora do Tribunal Elevado para a Homologação e o segundo já é feito num ambiente, eu diria, parajudicial, na medida em que é feito num período de negociação, digamos assim, elaborado pelo administrador, com a colaboração do administrador judicial e depois sujeito à homologação. Por fim, já em sede de insolvência, nós temos o plano de recuperação com extinção do devedor e sem extinção do devedor. E é muito importante que se conheça que o nosso regime da insolvência é um regime especial, na medida em que permite que uma empresa que é declarada insolvente possa recuperar como se nada tivesse passado. É possível. Mas também pode acontecer que essa empresa, os elementos essenciais dessa empresa, sejam repostos no mercado por via da transformação de uma nova entidade. E isso dá ali a abertura para dois tipos de planos. O 195 do PSIR apresenta o plano de características sem extinção do devedor e o 162 o plano com extinção do devedor. Por último, uma forma também de encontrar uma solução para os elementos essenciais da empresa, os estabelecimentos que sejam integrados à massa insolvente, é o acordo de insolvência com saneamento por transmissão. Neste caso, nós estamos perante uma previsão que permite a constituição de uma ou mais sociedades destinadas à exploração de um ou mais estabelecimentos que estejam integrados na massa insolvente. Agora, quais os limites à intervenção dos credores? Ou seja, podem os credores fazer tudo? Podem os credores estabelecer um plano como se fosse um negócio jurídico em que os princípios gerais de direito, a boa-fé, o consensualismo, a igualdade, a lealdade, as prestações e a função social do contrato, a função social, a importância do plano, é estabelecida de acordo com o seu livre critério? Não. Desde logo, porque existe um regime próprio do plano, diria, existe um princípio fundamental no Código de Insolvência que estabelece o princípio de igualdade de credores, mas depois, sem prejuízo, diz a lei, das diferenciações justificadas por razões objetivas. E a dificuldade é esta. O que é que são razões objetivas? Quem anda nos tribunais a acompanhar processos de insolvência sabe que a jurisprudência ainda não tem uma linha identificadora clara do que são razões objetivas para afastar o princípio da igualdade. E, por outro lado, temos normas imperativas muito relevantes, que estão mencionadas no slide, a formação da maioria, as regras de legitimidade e, desde logo, a resolução dos atos em benefício da massa insolvente, que é muito, muito importante, e também a proibição de prática de atos de especial relevo. Vejam que aqui o que é que nós temos. Temos, desde logo, os limites estabelecidos pelos privilégios creditórios do Estado, temos, desde logo, o princípio de igualdade de credores, de seguida, a proibição da prática de atos de especial relevo, que tem que ter aprovação da Comissão de Credores, ou existindo Comissão de Credores, da Assembleia de Credores, e daí que estes atos de especial relevo, quando se entra num processo negocial para aprovar um plano, tenham, digamos assim, uma limitação, na medida que não podem ser praticados sem o consentimento que está previsto no Código. Vamos agora passar para um outro tema, que é o regime jurídico do plano de insolvência. Qual é que é o conteúdo, os elementos e as providências específicas? E isto complica-se num ambiente como nós temos hoje. Efetivamente, há uma crise dos contratos, há uma crise do mercado e, naturalmente, os agentes que circulam no mercado, que são as empresas, têm também a crise inerente às dificuldades económicas, financeiras, que não deixam de poder, enfim, verificar e que têm que vencer. Então, nós temos hoje, para elaborar um plano, no que diz respeito ao conteúdo, mais dificuldades. Porquê? Porque nós temos que introduzir os elementos fundamentais para estabelecer, por exemplo, a alteração das posições jurídicas dos credores, para estabelecer a finalidade, pagamentos, liquidação ou saneamento da própria empresa, e aí temos que ter o quê? Temos que ter a situação patrimonial, financeira, temos que ter os planos de investimento, temos que ter os relatórios de contas, e tudo isso vai ser necessário para que se elabore um plano. Ora, no momento em que as empresas, muitas delas, o plano de negócios é incerto, na medida em que aquilo que contava até fevereiro deste ano pode não contar até ao fim do ano, muito menos para o ano que se avizinha, com também dificuldades. Então, como é que se faz este plano? Há com os elementos disponíveis, mas uma dificuldade
acrescida, naturalmente, uma dificuldade acrescida que os dirigentes das empresas vão ter que ultrapassar. Vejam que, nos termos do artigo 192, o plano só pode afetar de forma diversa as esferas jurídicas dos interessados, na medida em que tal seja expressamente autorizado nesse título, nesse plano, ou consentido pelos visados. Isto é algo que não pode estar nas mãos só dos credores, têm que conjugar a sua vontade e a vontade do devedor, mas também com posições que, porventura, sejam reduzidas, sejam suprimidas de outros credores minoritários e, com isso, só assim se poderá fazer um plano capaz de recuperar a empresa. Então, o próximo tópico é quais as vias de cumprimento do acordo, ou seja, garantias de viabilidade do acordo, porque nós, os juristas, os advogados, naturalmente os clientes, sejam eles devedores ou credores, perguntam-nos: então, e agora, se eu fizer este acordo, eu posso executá-lo? Se a empresa se precipitar novamente na insolvência, ou, não estando na insolvência, cair num processo de insolvência, este acordo que eu estou a estabelecer prevalece? Pode ser viável a sua execução em caso de incumprimento? E ficam aqui as dúvidas, umas referências breves, não é aqui o momento para tratar desta matéria, mas é importante que se saiba, e tem que ser dito, que hoje, havendo uma crise contratual, esta epidemia atingiu os contratos, basta ouvir as excelentes intervenções que têm sido feitas, quer pelo Instituto de Direito Privado da Faculdade de Lisboa, quer da Faculdade de Coimbra, ouvir o professor Mendes Cordeiro, o professor Paulo Mota Pinto, essas pessoas falarem sobre a alteração das circunstâncias, a doença dos contratos, os efeitos da pandemia nos contratos, para percebermos que cada vez vai ser mais difícil fazer um acordo, estabelecer um plano e dar garantias de viabilidade. Desde logo, como consta do slide, porque uma coisa é uma reestruturação, um negócio jurídico puro, outra coisa é um plano de revitalização e outra coisa é um acordo, um plano estabelecido após a extinção da pessoa jurídica que foi alvo da declaração de insolvência. Eu fiz um pequeno esquema para dar nota que, no caso do RER, há uma autonomia. O RER liga-se muito à reestruturação financeira. No caso do PER, existe uma ligação supletiva ao plano do CIR, ao plano do Código de Insolvência. Na medida em que o plano que é aprovado no âmbito do processo especial de revitalização tem que respeitar os princípios do plano que estava estabelecido no CIR, enquanto que no RER não existe essa exigência, nem noutros acordos, noutros, enfim, compromissos que sejam estabelecidos entre devedores e credores. É uma mera indicação, só para percebermos que o assunto não é fácil de, digamos assim, tratar. Por último, qual a estratégia dos credores? Eu tenho este slide já há uns anos, enfim, comigo e uso de vez em quando. Desde logo, as razões de ordem conceptual, que têm a ver com as palavras estruturar, revitalizar, recuperar, sanear, fazem com que, por vezes, se tenha a ideia de quem pode mais, pode menos, no sentido que se eu tenho os credores todos juntos, no sentido da maioria, às vezes até a maioria qualificada, que fazem um acordo com o devedor, será que eu posso fazer isto na secretaria, fazer isto num ambiente com o credor financeiro e os outros credores minoritários não podem atacar? Dizem, se eu posso fazer aí, também posso fazer no tribunal, ao contrário, se posso fazer no tribunal, também posso fazer fora do tribunal. Não é claro que seja assim. Por outro lado, razões de ordem preventiva, que é isolar esses acordos, isolar essas estruturações de passivos, de impugnações, quer paulianas, quer resolução em benefício da massa, também leva às vezes que se caminhe por ordem pragmática, razões de ordem pragmática, que se caminhe às vezes para um ambiente já finalístico de insolvência, para que com isso se afastem essas contingências. A pergunta é, no pós-Covid-19, existirá alteração da estratégia dos credores? Os credores vão dizer, bom, se eu antes, para conseguir este resultado, preferia ir ao tribunal, a empresa apresentava-se à insolvência, era declarada, e depois disso eu aprovava um plano para repor a empresa em funcionamento e expurgar todas as contingências, será que hoje leia-se, no pós-Covid-19, os credores vão dizer, não vou levar a empresa, digamos assim, ao hospital, leia-se ao tribunal, não vou levar a empresa ao maior sofrimento, vou resolver na secretaria. E garantias acrescidas têm. O que é que um legislador, com medidas excepcionais de apoio às empresas e ao mercado deu? Deu a suspensão do prazo dos 30 dias para apresentar à insolvência. Não deu mais nada. Não deu nenhumas indicações de que esses atos, os tais atos de especial relevo, que se forem feitos,
forem formalizados pela maioria dos credores, são inatacáveis, como se tivessem sido produzidos em sede de um processo de insolvência ou de um processo de revitalização. Não dizem. Então, será que os credores vão mudar a sua estratégia? Tenho dúvidas. E os credores financeiros, não bancários, aqueles que compraram os créditos são os bancos, aqueles que unicamente queriam era liquidar as garantias para recuperar o investimento financeiro, sem qualquer ligação de comércio, de mercado com os devedores. Será que esses milhões estão, eu diria mesmo, alguns bis de euros, estão titulados pelo valor nominal, às vezes por uma compra com um preço baixo? Será que eles vão agora ter uma consideração diferente pela doença que as empresas têm, que o mercado, digamos assim, impõe? Ou continuam a ter a mesma estratégia de liquidação, de recuperação do investimento no curto prazo? Não sabemos, mas também devemos pensar que as coisas não são assim tão fáceis. E daí que termino com uma mensagem que o Dr. João Luís Peixoto de Sousa, na sua excelente apresentação, também evocou, que é que os Estados-membros, efetivamente, os Estados-membros, para cumprimento da diretiva que aí está mencionada, devem estabelecer um regime de reestruturação preventiva. Devem estabelecer medidas de moratória geral, medidas de isolamento, não de desresponsabilização, de isolamento de alguns atos, tornando impossível a sua impugnabilidade e também a resolução de benefícios da massa insolvente se a empresa se precipitar numa insolvência, para que os administradores, para que os dirigentes da empresa possam, respeitando as suas regras de gestão, mas o risco inerente ao momento, possam ter sempre uma atitude proativa no sentido da defesa dos postos de trabalho e da manutenção da atividade empresarial, que deve ser o principal objetivo de qualquer medida de reestruturação preventiva. E por isso estamos a fazer esta conferência para dar nota que é importantíssimo que exista um regime de reestruturação preventiva que permita afastar algumas limitações que os atuais modelos que nós temos em vigor e com ser explanados de seguida possam limitar a intervenção das empresas, quer do lado dos credores, quer do lado dos devedores. E com isto termino a minha apresentação. Obrigado a todos e vamos continuar na defesa de um regime de reestruturação preventiva urgente. Muito obrigado, Dr. Sutil. Vamos então continuar a nossa conferência web com a intervenção do Dr. Manuel Camarado Campos, que nos vai falar sobre o processo de reestruturação de créditos. O Dr. tem a palavra. Muito obrigado. Eu começaria por dizer que, com toda esta azáfama legislativa que já se verificou neste período de Covid-19, o legislador apenas consagrou a moratória no pagamento dos créditos, consagrou também a suspensão do prazo da apresentação do devedor à insolvência, já referida pelo meu colega António Subtil, não tendo, no entanto, aprovado quaisquer outras medidas excepcionais para regular a reestruturação dos créditos, pelo que se mantém, na prática, inalterado o regime que já vigorava antes da declaração do estado de emergência. Dito isto, qual é a chave para uma reestruturação de créditos bem-sucedida? É a atuação atempada. De facto, é importante para o sucesso de uma recuperação que a empresa identifique de um modo precoce as dificuldades económico-financeiras que enfrenta. Para isso, tem que se fazer, então, uma identificação atempada dos sintomas, uma análise racional desses sintomas, um diagnóstico rigoroso da situação de debilidade económico-financeira da empresa, que permita definir quais os atos necessários à respectiva viabilização. As vicissitudes na vida da empresa que levam a esta atuação têm a ver com uma espécie de bola de neve. Normalmente sucede um acontecimento económico desfavorável, como por exemplo neste momento temos muitas empresas encerradas ou com a sua atividade suspensa, que depois segue para uma situação de tesouraria líquida negativa, que evolui para uma falta de liquidez e depois para uma insuficiência do fundo de maneio com um incumprimento de obrigações, e quando esse incumprimento de obrigações se torna generalizado, então temos uma situação de insolvência. E é isso que se pretende evitar com a reestruturação de créditos. Qual é o momento zero da reestruturação de créditos? A tal identificação antecipada dos sintomas, que exige a realização de uma due diligence à empresa,
financeira, societária, tributária, laboral, que permita apurar as causas inerentes às dificuldades que a empresa atravessa, conhecer bem a sua realidade económica ou financeira, identificar as suas fragilidades e as suas eventuais oportunidades, para elaborar o diagnóstico que permita, então, a tomada de decisão sobre os instrumentos de viabilização da empresa e esboçar as medidas a adotar. A reestruturação de créditos é, então, um processo negocial, eminentemente extrajudicial, através do qual uma empresa ou um grupo de empresas que enfrenta dificuldades decorrentes de elevados volumes de endividamento ou de uma pressão para o cumprimento das suas obrigações, inicia contactos com os seus principais credores, por norma financeiros, e que usualmente culmina com a celebração de um acordo de reestruturação de créditos. O que é que está em causa numa reestruturação financeira? Fundamentalmente, os financiamentos que estão em curso, no sentido de procurar reformulá-los, aditá-los, prorrogar prazos, etc. E também, eventualmente, a necessidade de obtenção de novos financiamentos para alívio da tesouraria ou para a empresa poder concluir os seus projetos. Quais são as perspectivas do lado dos devedores e do lado dos credores num processo de reestruturação de créditos? Do lado dos devedores, temos o prevenir ou regularizar situações de incumprimento que existam, aliviar a tesouraria, evitar processos judiciais de execução ou, no limite, evitar que seja decretada a sua insolvência. Portanto, os devedores precisam de criar meios para manter a sua atividade e para alcançar a sua recuperação. Do lado dos credores, temos a necessidade que os credores sentem de regularizar a situação de incumprimentos ou de non-performing loans que pesam nos balanços dos bancos, normalmente, reduzir previsões e imparidades, se possível, reforçar garantias, e o objetivo dos credores é maximizar a possibilidade de recuperar os seus créditos. As fases do processo de reestruturação de créditos. Temos, então, uma primeira fase em que a empresa tem que se organizar, tem que designar técnicos, consultores externos, que constituam a equipa, digamos assim, de reestruturação. Do lado dos bancos, quando exista mais do que um banco credor, pode haver vantagem na criação de um comitê de acompanhamento. Temos, em seguida, o encetar da fase de negociação, em que normalmente há assinatura de acordos de confidencialidade, uma vez que os credores financeiros, vão ter acesso a toda a situação da empresa. Esses acordos de confidencialidade, então, dão lugar à realização da due diligence, que permita fazer o diagnóstico de que já falámos, e depois, então, temos a elaboração pela empresa de um plano de reestruturação, que usualmente é acompanhado de um business plan. E, finalmente, temos a concretização desse plano, a assinatura dos instrumentos contratuais e a implementação do acordo. Estas fases, podemos dizer que são aplicáveis neste modelo de reestruturação de créditos em fase extrajudicial, mas também poderão ser e deverão ser adotadas em sede de processos com uma componente judicial, como o PER. Quanto aos temas que estão em causa numa reestruturação de créditos, em primeiro lugar, não há fórmulas acabadas, não é? Portanto, não há modelos standard de reestruturação de créditos. Depende muito de quais são as necessidades da empresa e da análise de risco de crédito que é feita também pelas instituições. Mas diríamos que os temas a considerar são se estamos perante uma empresa única, se estamos perante um grupo empresarial, se estamos perante um banco ou vários bancos credores, eventualmente até já em sindicato bancário, qual é o bolo a reestruturar, o passivo, as questões do capital, das taxas de juros, dos prazos dos empréstimos, das carências, das garantias, as regras de resolução e vencimento antecipado, enfim, é toda uma panóplia de situações que podem estar em causa numa reestruturação de créditos. E quais os modelos possíveis? Então, temos uma possibilidade de consolidação individual dos créditos ou uma possibilidade de consolidação grupada, quando estejam em causa várias empresas em relação de grupo.
pode optar-se por uma negociação banco a banco ou por uma negociação com o sindicato bancário. Pode haver um acordo quadro de reestruturação dos créditos e é desejável que assim aconteça para definir todas as balizas da reestruturação, mas também pode prescindir-se desse acordo quadro e partir diretamente para aditar contratos de financiamento, celebrar novos contratos de financiamento e então definem-se todas as condições para a reestruturação, como seja a liquidação parcial de dívidas, prestação de novas garantias, etc. Temos então uma relação de forças, uma relação negocial em que do lado dos credores temos a preocupação de eliminar NPLs, a preocupação de reduzir imparidades. O credor vai ter que ceder em aumentar prazos das suas operações, em alterar taxas, eventualmente em fazer algum tipo de perdão de dívida. Do lado dos devedores temos a dicotomia consigo pagar ou vou cair na insolvência. O devedor tem que estar preparado para prestar garantias adicionais, para efetuar pagamentos parciais, por via, por exemplo, de dações em pagamento, ou em aceitar novas condições. No fundo, em síntese, temos uma nova estrutura contratual com alteração de contratos já existentes, conciliação de créditos, eventual reforço de garantias ou liquidação parcial de dívidas. Quanto àquilo que são os elementos usuais de um acordo de reestruturação. Bom, aqui impera o princípio da liberdade contratual, previsto no artigo 405 do Código Civil. As partes fixam livremente o conteúdo dos seus contratos, podem celebrar contratos diferentes dos previstos na lei, podem utilizar elementos deste e daquele contrato e fazer um modelo misto. Portanto, aqui a imaginação impera, digamos assim, desde que naturalmente sejam cumpridas as regras e os princípios fundamentais dos negócios jurídicos. Eu daria só alguns exemplos de situações que podem ser consideradas num processo de reestruturação de créditos. A título de exemplo, amortizações de capital. É possível prever prestações de reembolso de um acordo de acordo com a sazonalidade da atividade da empresa ao longo do ano. Ou é possível também que a empresa solicite anualmente a alteração das prestações, desde que se mantenha o pagamento do bolo anual previsto. Nos juros, a empresa irá com certeza pugnar por uma redução de taxas, na medida do que for possível. Não sendo possível, irá pugnar por taxas crescentes, ou seja, ajustar os pagamentos dos juros ao plano de negócios e à previsão de receitas futuras. Em termos de carência, usualmente os bancos admitem uma carência no pagamento de capital, mais raramente no pagamento de capital e de juros. Em termos de declarações e garantias, é vulgaríssimo declarações de não dívida ao fisco, à segurança social e aos trabalhadores, e é também vulgar que a empresa procura exarar e declarar qual é o seu passivo financeiro total no momento da reestruturação. No caso das obrigações específicas que são exigidas às empresas, temos o fornecimento regular de informação financeira, onde avultam as contas anuais, informação sobre ações judiciais de que a empresa venha a ser alvo, o manter em dia os compromissos perante a AT e a Segurança Social, ou a necessidade de consentimento escrito do banco para a constituição de novas garantias, alienação de ativos, para reembolso antecipado de dívidas perante outros credores, para alteração de contratos, por exemplo, contratos de exploração. No domínio das comissões, a empresa procurará negociar a exclusão de comissões de maior vulto, como comissões de organização e montagem, comissões de gestão, comissões de amortização antecipada. Já na esfera da resolução e do vencimento antecipado, temos, por exemplo, é vulgaríssimo, temos um cross-default com outros contratos com o banco ou com obrigações noutras instituições. Prevê-se também, por vezes, que o banco tenha a possibilidade de declaração de vencimento antecipado caso a empresa venha a ser condenada em decisões judiciais com um limite mínimo de materialidade. Prevê-se também a possibilidade de declarar esse vencimento antecipado no caso de incumprimento de covenants financeiros. Exemplificamos com o rácio do passivo financeiro sobre o EBITDA. E prevê-se também, por exemplo, a manutenção das participações sociais que existam no momento da reestruturação. Por exemplo, a cláusula de ownership
em que não é possível a alteração de participações sociais sem o consentimento do banco, ainda que se possa negociar que essas alterações ocorram ou possam ocorrer dentro do grupo económico ou mantendo-se os mesmos beneficiários efetivos. No domínio da liquidação parcial de dívidas, posso exemplificar com promessas de ação, com procuração irrevogável para a celebração do contrato prometido a favor do banco, de ações simples, de ações com locação financeira, em que a empresa deixa o estatuto proprietário e passa a estatuto de locatária, de ações com opção de compra, de ações com direitos de preferência. E, finalmente, no domínio do reforço de garantias, temos, além das tradicionais garantias pessoais, através da prestação de aval em livrança de caução dos créditos ou de fiança, temos as garantias reais com a hipoteca, o penhor financeiro de ações, o penhor de estabelecimento, a consignação de receitas. Portanto, a panóplia de situações que podem ser enquadradas num acordo de reestruturação é vasta, rica e depende, de facto, só da vontade das partes encontrar a solução mais adequada à concreta situação da empresa. Em síntese, então, temos uma nova estrutura contratual, com todo este conjunto de possibilidades, seja a nível dos financiamentos, seja a nível das garantias, e queria apenas referir numa mensagem final as preocupações que deve haver e que normalmente existem com determinados pontos críticos, e referiria em particular dois. Primeiro, no que toca à inovação, há uma preocupação sempre muito grande da parte dos bancos de não perder as garantias que já têm a ser constituídas a seu favor e que, pela sua antiguidade, usualmente caem fora já do período de suspeição, caso a empresa venha a ser declarada insolvência. Ou seja, os bancos procuram preservar que os financiamentos que são alvo de reestruturação, de reformulação, não perdem as garantias que já existam, que normalmente têm já uma anterioridade mais significativa, para evitar que essas garantias possam ser postas em causa numa eventual declaração de falência da empresa. Em termos de fiscalidade, há também a preocupação de que os novos financiamentos, incluindo reforços ou prorrogações de financiamentos que já existam, tenham concomitante constituição de garantias com a verificação dos requisitos da simultaneidade e da acessoriedade, ou seja, serem garantias constituídas no momento dos financiamentos ou dos reforços de financiamento e materialmente acessórias desses financiamentos. Finalmente, gostaria de referir que num ambiente como este em que vivemos, de forte retração económica e de crescentes dificuldades financeiras das empresas, de enormes incertezas, admitimos que a via preferencial de formalização de uma reestruturação de créditos possa vir a ser a do regime extrajudicial de recuperação de empresas, o chamado RER, que permite facilmente ou mais facilmente acordos com outras categorias de credores, para além dos bancários, além de incluir vantagens fiscais, e como a minha colega Sandra Amorim irá detalhar em seguida. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Camarato, pela sua intervenção. Vamos então continuar o nosso webinar com a participação da doutora Sandra Amorim, que nos vai falar sobre o regime extrajudicial de recuperação de empresas. Doutora, tem a palavra. Muito obrigada, João. Boa tarde a todos. Enfim, tal como o Dr. Camarato Campos estava a referir, efetivamente, perante esta situação de crise, o Governo, como todos sabemos, adotou um conjunto de medidas excepcionais e temporárias de resposta ao impacto negativo do Covid-19 na situação económica das empresas. Contudo, se por um lado as medidas de apoio que foram disponibilizadas pelo Executivo permitem por algum tempo a sobrevivência de algumas empresas e impedem de imediato a situação de insolvência por impossibilidade do cumprimento das obrigações vencidas, por outro lado, muitas dessas empresas ver-se-ão daqui a poucos meses impedidas por falta de liquidez de cumprir com as suas obrigações. E antevê-se por isso que haja um aumento substancial das insolvências de muitas empresas. Acresce que muitas das medidas que foram aprovadas também não estão ao alcance da generalidade das empresas portuguesas e nos casos, por impossibilidade de cumprimento dos requisitos fixados de acesso aos apoios previstos e noutros face aos prazos fixados para a respectiva decisão de atribuição e efetiva disponibilização. Enfim, neste contexto, entendemos que, de facto, os mecanismos de reestruturação empresarial
que já existem no nosso ordenamento jurídico, tais como o processo especial de revitalização e o regime extrajudicial de recuperação de empresas, que o Dr. Sotilho já referiu há pouco, ganham uma relevância acrescida e surgem como uma solução mais adequada para algumas empresas. Por isso, estando uma empresa numa situação económica difícil ou numa situação de insolvência meramente iminente, mas ainda suscetível de recuperação, tem ao seu dispor estes mecanismos. Vou tentar fazer aqui uma breve descrição do que são cada um destes regimes, o regime extrajudicial de recuperação de empresa e o PER, e relativamente ao regime extrajudicial de recuperação de empresa, dizer que é um mecanismo de reestruturação que permite às empresas que estas negociem com os seus credores com o propósito de celebrar um acordo de reestruturação empresarial, tendo em vista a sua viabilização e a manutenção da sua atividade, e que pode ser utilizado por entidades devedoras que estejam numa situação económica difícil ou, como disse há pouco, até numa situação de insolvência ainda iminente, excepcionando-se apenas as pessoas singulares que não sejam titulares de empresas. Enfim, vou apresentar uns slides, 3 slides, onde pretendo sintetizar aquilo que é o procedimento do regime extrajudicial de recuperação de empresa, mas salientar algumas características do mesmo. É um procedimento de natureza extrajudicial, uma vez que não corre junto do tribunal, tem uma natureza eminentemente voluntária, as partes são livres de se sujeitarem ao mesmo e apenas aderem os credores que tenham demonstrado vontade de encetar negociações e de firmar um acordo de reestruturação com a empresa, e apenas estes ficarão no futuro vinculados a um acordo que vier a ser alcançado. Como disse, esta é a regra geral, contudo a lei, o próprio regime excepciona alguns credores, dada a sua natureza, designadamente a autoridade tributária, a segurança social, trabalhadores e organizações representativas de trabalhadores, sendo que se alguma destas entidades for detentora de crédito perante a empresa, ela é obrigatoriamente chamada a participar nas negociações que vierem a decorrer. É um acordo que tem uma natureza confidencial, um procedimento que tem uma natureza confidencial, uma vez que o protocolo de negociação, as próprias negociações, portanto o decurso das negociações e o acordo que vier a ser alcançado, sem prejuízo de vir a ser registado na Conservatória do Registro Comercial, é confidencial, a não ser que as partes acordem na sua publicidade. Portanto, a regra é a confidencialidade. As negociações correm sempre por iniciativa do devedor e devem contar com a colaboração de credores que representem pelo menos 15% dos créditos não subordinados da empresa devedora. Este processo negocial é enquadrado por um protocolo de negociação. Este protocolo de negociação é obrigatoriamente subscrito pelas partes que a ele queiram aderir, e é um elemento fundamental para este procedimento. Portanto, este protocolo é depositado na Conservatória do Registro Comercial e a partir desta data inicia-se o prazo de negociações. Este prazo de negociações tem um limite máximo de 3 meses, incluindo já eventuais prorrogações, e deverá culminar na celebração de um acordo de reestruturação. Eu dizia há pouco que o protocolo de negociações e o registro do protocolo de negociações na Conservatória do Registro Comercial é um marco neste procedimento. Porquê? Porque a partir deste momento também se produzem vários efeitos com relevância. Designadamente, é a partir deste momento que se suspendem os processos judiciais, quer processos de insolvência que tenham sido requeridos, quer ações para cobrança de dívida pelos credores que aderiram à negociação, e portanto ficam suspensos, mas apenas estes, só os processos iniciados por credores que aderiram às negociações. Tem um outro efeito relevante e que se prende com o prazo para a apresentação à insolvência da empresa, uma vez que, se no decurso das negociações a empresa fique numa situação de insolvência, o prazo para a sua apresentação apenas se inicia após o encerramento das negociações.
Por fim, um outro efeito relevante é o impedimento dos prestadores de serviços essenciais interromperem os fornecimentos por dívidas relativas a serviços que tenham sido prestados em momento anterior ao depósito deste instrumento na Conservatória do Registro Comercial. As negociações encerram-se com o depósito do acordo de reestruturação, também na Conservatória do Registro Comercial, sendo que o seu conteúdo é livremente acordado entre as partes e pode compreender os termos de reestruturação da atividade económica e ou do passivo, uma reestruturação societária, os termos de novos financiamentos e de novas garantias ou até a alteração destes financiamentos e garantias. As medidas previstas no acordo podem contemplar todos ou apenas parte dos créditos detidos pelos credores que participam no acordo. O acordo tem que ter uma forma escrita, deve ser redigido num único documento e deve ter as assinaturas reconhecidas para que posteriormente possa ser depositado. A partir da data do depósito, produzem-se os efeitos das condições e das medidas previstas no acordo e este acordo constitui título executivo relativamente às obrigações pecuniárias que nele foram assumidas. Dando agora uma breve descrição do que é o processo especial de revitalização, dizer que o processo especial de revitalização surgiu no nosso ordenamento jurídico em 2012, como sabemos, como resposta ao compromisso então assumido por Portugal no memorando da Troika de alteração da legislação insolvencial no sentido de agilizar a recuperação efetiva de empresas viáveis. Este processo é um processo de natureza urgente, cuja tramitação processual é, em regra, mais célere. Para recorrer a este processo, a empresa deve apresentar no tribunal competente, o Tribunal de Comércio, um requerimento inicial. Este requerimento inicial é acompanhado de documentos relacionados com a sua atividade e, obrigatoriamente, dos seguintes elementos: de uma declaração subscrita há não mais de 30 dias por um contabilista certificado ou por um revisor oficial de contas, atestando que a empresa não se encontra em situação de insolvência atual à luz daquilo que são os critérios que a lei estabelece. Uma declaração subscrita pela empresa e por credores que, não estando especialmente relacionados com aquela, sejam titulares de pelo menos 10% dos créditos não subordinados e que manifestem vontade de encetar negociações com o objetivo da revitalização da empresa através da aprovação de um plano de recuperação. Por fim, deve também ser junto a este requerimento inicial uma proposta de plano de recuperação que seja acompanhada pelo menos de uma descrição sumária da situação patrimonial, financeira e reditícia da empresa. Após a apresentação deste requerimento da nomeação do administrador judicial provisório, que é o momento que se segue, e decorrido o prazo concedido para que os credores apresentem a sua reclamação de créditos, inicia-se então uma fase de negociação que deverá terminar com a apresentação de um plano e com a submissão deste à votação dos credores. De salientar que durante este período de negociação suspendem-se todas as ações judiciais tendentes à cobrança de crédito e se o plano de recuperação vier a ser aprovado pelos credores e posteriormente homologado pelo juiz, vincula a empresa e todos os seus credores. Portanto, não apenas os credores aderentes, não apenas os credores que negociaram, mas todos os credores da empresa, quer tenham ou não participado neste processo. Relativamente, naturalmente, aos créditos que se encontravam constituídos até à data da nomeação do administrador judicial provisório. Por último, dar nota que a lei estabelece que as empresas que se tenham submetido a um processo especial de revitalização concluído com a homologação do plano de recuperação estão, em regra, impedidas de recorrer a um novo processo especial de revitalização pelo prazo de 2 anos. A não ser, e a lei também o excepciona, a não ser que demonstrem que executaram integralmente o plano ou que o requerimento de um novo PER
é motivado por fatores alheios ao próprio plano, ao plano que tinha sido anteriormente homologado, e que a alteração superveniente é alheia à empresa. Ora, dadas as circunstâncias atuais, parece-nos de facto evidente que nenhum plano de recuperação anteriormente aprovado e homologado no âmbito de um processo especial de revitalização poderia ter antecipado o colapso da atividade que foi provocado pela Covid-19 e as dificuldades económicas que daí advieram não são naturalmente imputáveis às empresas. Assim sendo, e nestas circunstâncias, entendemos que é efetivamente defensável que esta limitação temporal não tenha aplicação, podendo a empresa reiniciar negociações com os seus credores no âmbito de um novo PER, sem ter de aguardar pelo decurso dos 2 anos, caso não haja incumprimentos anteriores à situação de pandemia. Bom, feita esta introdução aos 2 regimes, vou passar a enunciar aqueles que são os pontos em comum e as diferenças entre os 2 regimes. Relativamente à legitimidade para recorrer a cada um dos regimes, em comum, o devedor tem que estar numa situação económica difícil ou numa situação de insolvência iminente, sendo que no PER pode recorrer qualquer empresa, portanto qualquer empresa pode recorrer ao processo especial de revitalização, enquanto que no RER apenas podem recorrer as entidades que estão mencionadas no artigo 2º, número 1 do CIR, excepcionando-se as pessoas coletivas públicas, as entidades públicas empresariais, as empresas de seguros, as instituições de crédito, as sociedades financeiras, empresas de investimento que prestem serviços que impliquem a detenção de fundos ou de valores mobiliários de terceiros e os organismos de investimento coletivo. Relativamente ao impulso, à iniciativa do processo, não há dúvida que ambos resultam da vontade conjunta do devedor e de credores titulares de créditos não subordinados iniciarem negociações com vista à aprovação de um plano, sendo que, relativamente ao PER, tem que estar representado, para dar início ao processo, têm que estar representados credores titulares de pelo menos 10% de crédito, dos créditos não subordinados da empresa, enquanto que no RER se exige créditos representativos de pelo menos 15% do passivo do devedor que seja considerado não subordinado. Quanto à natureza do processo, ambos, como disse, partem de uma declaração de vontade do devedor e de uma maioria de credores de incitarem negociações. No âmbito do PER, este dá início com a apresentação do requerimento no tribunal competente da sede do devedor, portanto o Tribunal de Comércio da sede do devedor. O RER não tem tramitação processual, portanto não tem qualquer tramitação junto do tribunal, e inicia-se com o depósito do protocolo de negociação na Conservatória do Registro Comercial, através de um processo especial de depósito de RER. No que respeita ao prazo das negociações, aqui são semelhantes ambos os regimes, portanto ambos prevêem um prazo máximo de 3 meses de negociações, sendo que no PER se estabelece que são 2 meses de negociações, podendo ser prorrogado por mais um mês. No âmbito do RER não há estabelecimento de prazo mínimo, portanto é aquele que os credores acordarem, contudo o prazo máximo são 3 meses, incluindo eventuais prorrogações. No decurso do processo especial de revitalização e do RER, a empresa está, em ambas as situações, proibida de praticar atos de especial relevo, sendo que, para a prática destes atos, estando sujeita a um PER, deve solicitar a autorização prévia do administrador judicial provisório. No âmbito do RER, a prática destes atos deve ser ou autorizada e, portanto, estabelecida no próprio protocolo de negociação ou, então, diretamente através de um comitê de credores, se os credores e a devedora o tiverem nomeado no âmbito do processo. O PER e o RER estabelecem também como pressuposto, ambos, a apresentação de declarações. No entanto, no PER existe apenas a declaração do ROC ou do contabilista certificado, atestando que a empresa não se encontra em situação de insolvência atual. No RER, apenas se exige que o devedor apresente uma declaração com o detalhe do seu passivo. Não obstante este facto, se durante o período de negociações é
exigência obrigatória que a empresa apresente um diagnóstico económico ou financeiro e que permita aos seus credores conhecer os pressupostos nos quais pode basear-se o acordo de reestruturação. Relativamente aos efeitos do acordo, relativamente aos credores, ambos permitem, aqui é comum, portanto, ambos os procedimentos permitem a intervenção de todos os credores, no entanto, no PER, a homologação de um acordo vincula todos os credores, mesmo aqueles que não o tenham aprovado, enquanto que no RER, apenas os direitos de crédito e as garantias dos credores que participaram e que subscreveram o acordo de reestruturação são afetados. O efeito standstill, portanto, o efeito de suspensão das ações de cobrança de dívida que estejam pendentes contra o devedor, são previstas em ambos os regimes, contudo, no PER há um efeito universal, portanto, a suspensão aplica-se a todas as ações pendentes, a todas as ações de cobrança de dívidas que se encontrem pendentes, enquanto que no RER apenas se suspendem as ações dos credores demandantes que tiverem subscrito o protocolo de negociações. Portanto, há uma limitação aqui na suspensão das ações de cobrança de dívida. No que respeita ao acordo, ao conteúdo do acordo, e como também há pouco o Dr. Sotil já referiu, o PER está sujeito e deve respeitar as mesmas regras que se aplicam ao plano de insolvência, enquanto que o RER é de negociação, quer dizer, o conteúdo é livremente fixado pelas partes, não se encontra limitado àquilo que são as regras do plano de insolvência. O privilégio, portanto, a possibilidade de privilegiar, de atribuir um privilégio creditório aos credores que financiem a atividade do devedor, apenas se verifica no âmbito do processo especial de revitalização. Portanto, essa situação, essa possibilidade não está prevista no RER, portanto, não há aqui a previsão de qualquer privilégio creditório a credores que se disponham a financiar a atividade do devedor. Por fim, e no que respeita a benefícios fiscais, ambos os regimes permitem a obtenção de benefícios fiscais em sede de IRC, Imposto de Selo e IMT. No PER está expressamente prevista as situações de atribuição destes benefícios fiscais no artigo 268 a 270. No entanto, no RER, estes benefícios fiscais apenas são concedidos se o acordo de reestruturação compreender a reestruturação de créditos correspondentes a pelo menos 30% do total do capital não subordinado do devedor. Prevê-se, contudo, e caso não se consiga obter esta percentagem, que a autoridade tributária possa, a requerimento de algumas das partes subscritoras do acordo de reestruturação, aceitar a atribuição destes benefícios fiscais. No que respeita à insuscetibilidade de resolução de negócios em benefício da massa insolvente, ambos os regimes prevêem essa insuscetibilidade, portanto, se a empresa devedora vier a ser declarada insolvente posteriormente à celebração destes acordos, há uma insuscetibilidade da resolução de usados praticados ao seu abrigo. Contudo, no âmbito do RER, esta insuscetibilidade está dependente de o acordo ter recolhido mais, ou pelo menos 30% de crédito representativo do passivo do devedor. Sendo que também no âmbito do RER esta insuscetibilidade cessa se verificar que o financiamento em causa foi utilizado pelo devedor em benefício da respectiva entidade financeira ou de entidades com esta especialmente relacionadas. Em síntese, ambos os instrumentos de reestruturação têm uma base negocial, contudo, o PER invoca todos os credores e, uma vez aprovado e homologado, o plano de revitalização vincula todos os credores, a universalidade de credores, mesmo aqueles que não tenham aderido às negociações ou que tenham votado contra o plano que vai a ser aprovado. Por outro lado, tem um efeito standstill, o efeito de suspensão das ações de cobrança, que é imediato e que afeta todas as ações em curso, o que naturalmente permite, num ambiente menos hostil, a negociação
com os seus credores e também um maior alinhamento dos interesses creditícios de todos os seus credores. A natureza e a forma como se encontram estruturados o RER não permite alcançar estes objetivos, uma vez que os efeitos que resultam quer do protocolo de negociação, quer do acordo que vier a ser alcançado, é limitado aos credores que ele aderem, o que naturalmente não evita que credores mais hostis possam avançar com ações judiciais de cobrança e com a consequente agressão do património da empresa e mesmo em última análise com o pedido de insolvência da mesma. E, portanto, há aqui uma impossibilidade de alcançar a estabilidade e a segurança que decorre da aprovação de um plano, da aprovação e homologação de um plano em sede de PER, como vimos. Por fim, o facto do RER não prever a atribuição de privilégios creditórios aos credores que se disponham a financiar a empresa é, do nosso entendimento, um facto que tem também afastado as empresas de recorrer a este mecanismo. Contudo, há aqui uma possibilidade, e essa possibilidade está prevista no regime, no RER, que é a possibilidade de, caso o acordo de reestruturação que vier a ser alcançado pelos credores nas negociações no âmbito deste procedimento seja subscrito por credores que representem as maiorias previstas para o PER, ou que, não tendo ainda naquele momento subscrito o acordo, mas que venham a aderir posteriormente a este acordo e prefaçam tais maiorias, pode o devedor dar, com base neste acordo, dar início a um PER com vista à sua homologação judicial e conseguindo assim alcançar os mesmos efeitos que se encontram previstos para o PER, designadamente a vinculação universal de todos os credores às medidas e às condições que ali estão previstas. Por fim, enunciar que, se efetivamente não for possível a aprovação de um acordo de reestruturação no âmbito do RER ou no âmbito do PER a aprovação de um plano de recuperação, o administrador judicial provisório, caso a empresa se encontre numa situação de insolvência atual, deve então requerer a sua declaração de insolvência. Sem, por fim, dar nota da diretiva, de facto, sem prejuízo destes mecanismos que já existem no nosso ordenamento jurídico, a legislação nacional e os atrasos dos tribunais estaduais estão a dificultar o acesso das empresas e dos empresários viáveis a regimes eficazes de reestruturação preventiva, a circunstância que se vai naturalmente agravar com o decurso do tempo. Portanto, dar nota que foi aprovada em junho de 2019 uma diretiva comunitária e esta diretiva comunitária tem como principais objetivos permitir que os devedores se reestruturem efetivamente numa fase precoce e evitem a insolvência, limitando a liquidação desnecessária de empresas viáveis, evitar a perda de postos de trabalho e a perda de conhecimentos especializados e competências, valorizando assim o know-how, maximizar o valor total em benefício dos credores face ao que eventualmente receberiam em caso de liquidação dos ativos da empresa, prevenir a formação dos designados créditos não produtivos, os NPLs, ultrapassar as questões de cooperação judiciária, estabelecendo normas mínimas substantivas para os processos de recuperação preventiva e, por fim, proporcionar o estabelecimento de processos eficazes de recuperação preventiva, de insolvência e de perdão para sedimentar uma melhor avaliação dos riscos inerentes às decisões de concessão e contratação de empréstimos, facilitando o ajustamento dos devedores insolventes ou sobreendividados. Pelo que entendemos que efetivamente a transposição para a ordem jurídica interna desta diretiva poderá ser, é com certeza muito importante para prevenir e mitigar os impactos de futuros estados de insolvência na economia nacional. Pelo que, dando cumprimento à referida diretiva, deverá, no nosso entendimento, ocorrer um reforço dos institutos jurídicos já criados pelo legislador e que referimos, designadamente do PER e do RER, tentando reduzir ou atenuar as consequências desta crise que se antevê, estimulando o recurso ao processo de reestruturação preventiva.
Até à data, a única medida legislativa, como também referiu o Dr. Sutil, que foi tomada em matéria de insolvências foi a suspensão do prazo, do prazo de dever de apresentação à insolvência por parte da empresa. Contudo, de facto, esta medida não altera a situação da empresa, que pode efetivamente encontrar-se já numa situação de insolvência atual, e que por esse facto já não lhe ser possível estar impedida de lançar mão dos mecanismos de reestruturação que falámos. Por outro lado, as obrigações, esta suspensão do dever de apresentação à insolvência não suspende as obrigações dos seus gerentes, que devem, obviamente, continuar a cumpri-los de uma forma escrupulosa, sob pena de lhes poder vir a ser sacada umas responsabilidades futuras por esse facto. Este é um tema que o meu colega, o Dr. João Luís Soares, vai tratar, a quem passo agora a palavra. Muito obrigado, doutora Sandra Amorim, pela excelente intervenção. Nós estamos a caminhar a passos largos para aquilo que é o segmento final e conclusivo do nosso webinar. O objetivo é agora, de forma muito breve, sumária e objetiva e também rigorosa, estabelecer aqui pontos lógicas de contacto entre as diversas apresentações, sublinhando as ideias principais e constituindo aqui aquilo que será um guia de atuação para os dirigentes das empresas em recuperação. No entanto, como o Dr. Sutil fez questão de sublinhar na sua apresentação, nós vivemos agora um momento especial, com um quadro legislativo especial, exigente, que preveu a suspensão do prazo de apresentação à insolvência. Esta suspensão do prazo de apresentação à insolvência não reduziu, contudo, os deveres dos dirigentes das empresas, antes os reforçou, uma vez que para que estes dirigentes possam tomar decisões e fazer também opções, terão que o fazer num ambiente de graves dificuldades da empresa e, em alguns casos, como disse a doutora Sandra Amorim, até de insolvência iminente. Portanto, temos agora um quadro diferenciado, onde algumas das medidas aqui tomadas por parte do Estado, nomeadamente o caso dos apoios de layoff com vista à manutenção dos postos de trabalho, podem aqui causar algumas dificuldades acrescidas naquilo que é o pagamento aos credores de dívidas vencidas, aquilo que é também a celebração de acordos, aquilo que é, por exemplo, o processo de prestação de garantias e de redefinição dessas mesmas garantias, e que foram também aqui de resto abordadas pelo Dr. Camarate Campos. De facto, começamos a caminhar em direção àquilo que é um quadro novo em que muitas empresas, depois de até terem recebido apoios do Estado, quer de forma direta através do layoff simplificado, quer, por exemplo, através de financiamentos bancários com dívida com garantia soberana, por iniciativa de um determinado credor, acabam por ser declaradas insolventes. O desafio aqui é perceber como se avalia agora o quadro de cumprimento dos deveres de boa gestão por parte desses dirigentes destas empresas. Será que este contexto, o estado de emergência, o período de confinamento, o encerramento e agora a perspectiva de reabertura de portas, em que acaba por se desenvolver aqui a atividade de todos estes dirigentes das empresas, é suficiente, pode ser utilizado como causa aqui de exclusão da culpa e da responsabilidade destes dirigentes? Estas são aqui as questões que vão nortear um bocadinho este segmento conclusivo e que acabam também por ser importantes para delinear todo o raciocínio lógico que tem sido aqui desenvolvido pelos restantes oradores e que me cabe aqui também a mim concluir. Obviamente falamos que os dirigentes das empresas em recuperação, para além ou para lá do seu âmbito normal de competências, têm agora também responsabilidades mais exigentes, responsabilidades societárias, responsabilidades laborais, responsabilidades fiscais, responsabilidades também no âmbito, embora acessório, do branqueamento de capitais, responsabilidades naquilo que é o core da insolvência, no incidente de qualificação de insolvência e depois também no Código Penal, através da previsão de um catálogo articulado dos crimes de insolvência dolosa, de frustração de créditos, de insolvência negligente e de favorecimento dos
credores. Obviamente que o ponto de chegada é, por isso, a análise subsequente de cada uma destas responsabilidades. Iremos começar pela responsabilidade societária. É importante sublinhar que esta responsabilidade societária está prevista, obviamente, nos artigos 72, 78 e 79 do Código das Sociedades Comerciais. Os gerentes, os administradores podem ser responsabilizados pelos danos causados a uma sociedade em preterição, quer dos deveres legais, imaginemos um caso de responsabilidade contratual por violação, imaginemos de um fiduciary agreement, por exemplo, ou mesmo por casos de violação de alguns dos patamares de obrigações que estão previstos no artigo 64, que é um bocado, ou funciona como core de responsabilidades de atuação de boa governança dos administradores e que irá, obviamente, também dar lugar àquilo que é um patamar de responsabilidade extracontratual. Fazer aqui um breve parênteses para dizer que esta responsabilidade está prevista no artigo 78, número 1, mas o artigo 78, número 2, naquilo que é comumente designado Business Judgment Rule, acaba por referir que essa responsabilidade pode ser excluída se algumas das pessoas referidas no número anterior, no número 1, portanto, provar que atuou em termos informados, livres de qualquer interesse pessoal e segundo critérios de racionalidade empresarial. É uma cláusula ou é uma válvula de escape que pode fazer algum sentido e que pode ter alguma aplicabilidade futura, resta saber em que termos, aqui nesta época e neste quadro do Covid. Esta responsabilidade societária, como já vimos, encontra-se centrada nestes artigos 72, 78 e 79, obviamente que o Código das Sociedades Comerciais presume aqui a culpa dos administradores, sempre que, como disse, se verifica essa violação de um dever legal ou contratual. No entanto, existe também, ou faz-se aqui também a previsão daquilo que é uma possível responsabilidade criminal dos administradores. Essa responsabilidade criminal dos administradores, também prevista no Código das Sociedades Comerciais, nos artigos que se encontram indicados aqui neste diapositivo, apenas poderá ser acionada em casos em que os próprios administradores tenham agido com dolo. Isto é, a negligência também acaba por ser só punida quando expressamente estipulada pela lei. Além desta responsabilidade societária, temos um outro patamar que é importante os vários dirigentes terem conhecimento, um patamar de responsabilidade por dívidas aos trabalhadores. Este encontra a sua previsão nos artigos 334 e 335 do Código de Trabalho. Efetivamente, são créditos emergentes do contrato de trabalho ou da sua violação ou cessação vencidos há mais de 3 meses, respondem obviamente também solidariamente o empregador e a sociedade, sendo interessante que no artigo 335 do Código de Trabalho existe aqui uma expansão dessa previsão de responsabilidade para os sócios, os gerentes ou administradores que se encontrem numa das situações do artigo 83, podendo, se cumpridos esses requisitos e se verificados esses pressupostos, também responder civilmente pela sua atuação nos termos do artigo, dos já mencionados artigos 78 e 79. Além desta responsabilidade societária, além desta responsabilidade laboral, aqui entendida como por dívida aos trabalhadores, é importante salientar, ainda aqui de forma acessória, que pode haver aqui uma responsabilidade nos termos do RGPD. O RGPD estipula um conjunto de obrigações que devem aqui ser cumpridas, não só pelas empresas, mas também pelos seus dirigentes, sendo que a sua violação e a existência aqui de um dano pode levar a que haja aqui uma responsabilidade civil nos termos do artigo 33. Será também interessante sublinhar que a Lei nº 59/2019, portanto, que aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, detecção e investigação à repressão de infrações penais, estabelece aqui uma ponto-lógica de contacto para uma possibilidade de incriminação criminal, que pode também ser mais um ónus a pesar sobre a atuação dos dirigentes. Temos depois a clássica responsabilidade fiscal, prevista na Lei Geral Tributária e no Regime Geral das Infrações Tributárias, centrada obviamente naquilo que é o Instituto da Reversão Fiscal, por referência ao artigo 24 da LGT. Aqui, quando falamos em reversão fiscal, falamos obviamente na responsabilidade de administradores, de diretores, de gerentes, que por factos
e já vamos ver quais são, quer na linha A, quer na linha B, por factos que tenham constituído ou que constituam durante a sua gestão e que são, obviamente, subsidiariamente responsáveis em relação a estas perante a sociedade e solidariamente entre si. Esses factos estão plasmados no artigo 24, número 1, a linha A da LGT. A primeira é um facto constitutivo que se tenha verificado no período de exercício do seu cargo, cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado depois deste, e aqui o fator diferenciador que leva a um preenchimento desta responsabilidade quando tiver sido culpa sua que o património da pessoa coletiva ou ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente para a sua satisfação. Além deste patamar de responsabilidade ou de possibilidade de reversão fiscal para os dirigentes, temos também depois a linha B do artigo 24, número 1, que se relaciona com a entrega ou pagamentos de índole fiscal. Os administradores e os agentes também podem ser, os dirigentes ou docentes também podem ser responsabilizados por factos tributários cujo prazo legal de pagamento tenha já determinado, sendo que aqui, interessante, tem que provar que nos foi imputável a falta de pagamento. Entramos num outro patamar que também pode onerar aqui a atuação dos diversos dirigentes. Falamos, obviamente, do branqueamento de capitais, que tem aqui uma importância acessória, residual, mas que, à cautela e numa ótica de prevenção alargada, também tem que ser referido. Sabemos que o branqueamento de capitais tem aqui uma dupla previsão tipicamente penal, no artigo 368, número A, onde se encontram aqui previstas aquilo que são os tipos objetivos e subjetivos de preenchimento deste tipo de crime. Sabemos que o branqueamento de capitais é uma atividade de transformação ilícita, de vantagens ilícitas, de atividades ilícitas com vista à ocultação do real proprietário dos fundos ou da origem destes e que tem como objetivo a sua transformação em capitais reutilizáveis nos termos da lei, conferindo-lhes no fundo uma aparência de legalidade. O número 2 do artigo 368 acaba por aqui especificar aquilo que são as condutas tipo incriminadoras objetivas dessa transformação, que é converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência, com o fim, aqui o tipo subjetivo, de dissimular a sua origem ilícita ou de evitar que o autor ou participante dessas infrações seja criminalmente perseguido. A moldura penal é de 2 a 12 anos, sendo que depois o número 3 faz um alargamento dessas normas incriminadoras. Além desta previsão daquilo que é o artigo 368, nós temos agora um novo modelo, um modelo de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento, ligando ao financiamento do terrorismo, que tem um modelo sancionatório próprio, consubstanciado em 3 patamares de ilícitos criminais, de contravenções e de ilícitos disciplinares, sendo que aqui, como estamos a analisar de forma muito breve, chamaria a atenção para a própria previsão dos ilícitos contraordenacionais, uma vez que temos um catálogo de 100 contraordenações, pelas quais, se provado, os dirigentes também podem ser responsabilizados e que, obviamente, também nesta época de Covid, também nesta época de superação de Covid, tem que estar na mente e na atuação e na escolha de atuação dos próprios dirigentes. Passando aquilo que foi este segmento inicial com uma consideração subsequente dos diversos patamares de responsabilidade, relembrando societária, laboral, de branqueamento de capitais e também ao nível fiscal, entramos aquilo que é o core e que tem mais importância para também ajudar aqui a caracterizar tudo aquilo e todo o aporte de informação que foi trazido pelos meus colegas oradores nos seus temas. De facto, começamos desde logo por, de forma breve, também classificar aquilo que é tido como incidente de qualificação de insolvência, que é previsto no artigo 185 do CIR, é um instituto que está doutrinalmente e jurisprudencialmente bastante estabilizado. Este instrumento faz com que a insolvência possa ser, obviamente, considerada quer como culposa ou fortuita, sendo que, aqui é importante, essa qualificação não tem efeitos ou não é vinculativa para um futuro processo criminal, nem tampouco para as ações de responsabilidade que
se refere o número 3 do artigo 82 do CIR. No fundo, aqui as causas podem ser dispares, podem ser consequência de uma atuação negligente, podem ser uma consequência de intuitos fraudulentos ou mesmo de circunstâncias alheias. Este incidente vai, de forma rigorosa, tentar perceber quais foram esses motivos, quais foram as sementes que estão por trás, portanto, da qualificação desta caracterização de uma possível insolvência. No entanto, aqui para os dirigentes e para os administradores é importante considerar que a insolvência pode ser considerada culposa, nos termos do artigo 186, número 1 do CIR, quando tiver sido criada ou agravada em consequência direta da atuação dolosa com culpa grave do devedor ou dos administradores. Aqui os administradores são tidos quer numa concepção de administradores de direito ou de facto, como de resto já são, por exemplo, no patamar da responsabilidade fiscal, tidos para esses efeitos. É uma evolução doutrinal e jurisprudencial que acaba por estar também muito estável e muito consubstanciada no período de 3 anos anteriores ao início do processo da insolvência. No fundo, existe aqui uma espécie de lastro, um lastro metodológico que aponta no sentido deste comportamento ter de contribuir para aquilo que é, número 1, a criação, ou número 2, agravamento qualitativo dessa situação de insolvência. Parece-me importante aqui também referir que o próprio artigo 186 acaba por fazer ou por consubstanciar um elenco índice das situações que podem ser utilizadas para caracterizar essa qualificação da insolvência como culposa. No caso do artigo 186, número 2, faz-se aqui uma abordagem através de presunções absolutas de insolvência culposa, portanto presunções inelidíveis, em que se verificar um dos factos tipificados numa dessas alíneas, essa insolvência é classificada como sendo uma insolvência culposa. Faço aqui um parênteses para dizer que esses factos índices, não vamos aqui obviamente também analisá-los, mas acabam por ser os mesmos fatos índices que vão servir de caracterização ao crime de insolvência dolosa, que vamos já referir em seguida no Código Penal. Aqui no CIR, no artigo 186, número 3, além destas insolvências, dessas presunções absolutas de insolvência, acabam por também por se consignar aquilo que são presunções relativas de insolvência culposa, com aquilo que é um sistema de red flags, o artigo 186, número 2, através das suas presunções absolutas, e de yellow flags, através das presunções relativas de insolvência culposa, no número 3 do artigo 186. Obviamente que a classificação de uma determinada insolvência como culposa tem efeitos práticos e continua a ter efeitos práticos durante esta crise do Covid, daí que seja necessário equacionar uma atuação dos dirigentes de forma preemptiva, prevendo os riscos e conformando a sua atuação dentro daquilo que são os limites legais e de atuação e os modelos de atuação legal para a direção das empresas, uma vez que estas consequências da insolvência culposa ou qualificada como culposa são dispares e podem ir desde a inibição para administrar patrimónios de terceiros, a inibição para o exercício do comércio e ocupação de certos cargos, a perda de créditos, obviamente, quer sobre a insolvência, quer sobre a massa insolvente, e na condenação, na obrigação de restituir os bens ou direitos já recebidos em pagamento desses créditos. Eu gostaria aqui porque existe sempre essa dúvida também tradicional de separação entre aquilo que é a previsão de um incidente de qualificação de insolvência, daquilo que é a tipificação criminal no segmento de crimes falimentares no Código Penal, no artigo 227, de insolvência dolosa. Obviamente que, como nós já vimos, uma eventual qualificação de uma insolvência como culposa não tem efeitos vinculativos para o futuro processo crime. No entanto, o legislador deixou aqui um ponto de contacto e uma estrada que pode ser facilmente, se obviamente existindo esses factos, pode ser facilmente percorrida até pelo Ministério Público, uma vez que se houver conhecimentos de factos que iniciem a prática de qualquer um desses crimes falimentares que vamos agora abordar nos artigos 227 e seguintes do Código Penal, o juiz tem que dar conhecimento dessa ocorrência ao Ministério Público para efeitos de exercício, portanto, dessa ação penal. Portanto, embora haja aqui uma separação formal e material entre aquilo que é o sistema de qualificação da insolvência
previsto no CIR, e aquilo que depois é o regime falimentar, não existem aqui compartimentos estanques, existe aqui uma relação quase simbiótica, uma relação de comunicação e de comunicabilidade, e que tem que ter as suas consequências práticas também para a conformação dos vários dirigentes na sua atuação. Tendo analisado este incidente de qualificação de insolvência, parece-me agora também essencial passar em direção à análise daquilo que são os crimes falimentares. Os crimes falimentares ou os crimes de falência, a denominação tem sido alvo de alguma discussão ao longo da análise deste quadro legislativo, acaba por ser consubstanciado por todos os crimes que estão previstos no capítulo 5, em termos de sistematização e inserção no Código Penal, mas que, obviamente, como eu referi há bocado, acabam por ter aqui também uma ligação umbilical ao próprio processo de insolvência, este regulado naturalmente no CIR. Começamos pela insolvência dolosa, portanto, o devedor que atuar com a intenção de prejudicar os credores, fazendo qualquer uma destes comportamentos que estão aqui tipificados, que estão aqui neste diapositivo, desde a destruição de património à diminuição fictícia do seu ativo, à criação ou agravamento dos prejuízos ou redução de lucros, ou mesmo qualquer comportamento com fim com o objetivo de retardar a insolvência, acaba por poder ser punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. Além desta insolvência dolosa, temos também o crime de frustração de créditos, que foi inserido posteriormente no 227A do Código Penal e que acaba por fazer uma extensão aqui sistemática dos efeitos de insolvência dolosa para o momento temporal posterior à sentença condenatória executiva. De facto, o devedor que, após prolação dessa sentença, destruir, danificar, fizer desaparecer, ocultar, sugar, enfim, o leque de atuação é amplo, com aqui o tipo subjetivo, a intenção de frustrar a satisfação do crédito de outrem, tem também a previsão de uma pena de prisão até 3 anos. Temos depois a insolvência negligente, os mesmos comportamentos, mas aqui por incúria, por imprudência, por prodigalidade, despesas manifestamente exageradas, quando, e aqui é importante porque tem que haver estes pressupostos de operacionalização para preenchimento deste tipo legal, quando estivermos perante o conhecimento quer das dificuldades económicas da empresa, quer a não requisição de nenhuma provisão de recuperação, pode fazer com que haja um preenchimento, se aprovado, obviamente fará com certeza, deste artigo 228 de insolvência negligente, também punido com uma pena de prisão até 1 ano, ou com uma pena de multa, no caso dessa opção, por 120 dias. Temos também um terceiro tipo criminal que se consubstancia no favorecimento de credores, o devedor que, conhecendo a sua situação de insolvência ou prevendo a sua iminência, com a intenção de favorecer certos credores em prejuízo de outras, se houver dívidas ainda não vencidas ou resolver de maneira diferente, pode então também aqui preencher este tipo de algo. Este é muito importante precisamente porque, como foi referido pelo Dr. Sutil, foi reafirmado também pelo Dr. Camarate e acabou por estar nas entrelinhas da apresentação da Dra. Sandra Amorim, existe aqui, nesta ambiência de Covid, a necessidade, até para subsistência, para manutenção da própria empresa, de haver uma atuação proativa por parte do gerente, por parte do administrador, que tem que vir a campo, tem que vir a jogo, tem que fazer e tem que decidir em conformidade, muitas vezes com caráter de urgência, muitas vezes sem respaldo imediato jurídico. Portanto, algumas destas opções que podem passar pela renegociação dos contratos de financiamento, pela constituição de novas garantias, por todo aquele conjunto de situações que foram abordadas pelo Camarate de Campos, pode também aparentemente remeter aqui em direção a um eventual favorecimento de credores. É importante por isso que, como iremos ver agora em seguida, todas estas opções tenham um lastro justificativo, tenham um lastro jurídico, tenham um acompanhamento de qualidade que permita afastar, obviamente, todos esses comportamentos deste favorecimento de credores. Uma última nota, apenas para referir que todos estes tipos legais, quer a insolvência dolosa, quer a frustração de créditos, quer a insolvência negligente, quer o favorecimento de credores,
podem ver as suas molduras agravadas, ou seja, está aqui prevista a agravação dessas molduras se os fatos resultarem da frustração de créditos na natureza laboral. Portanto, fazemos aqui uma ponte de contacto lógico com aquilo que foi o segmento da responsabilidade laboral, para dizer que efetivamente essa responsabilidade tem também imputações, ou poderá também ter imputações, para efeitos de agravação naturalmente, mas destes tipos legais. Existe aqui, portanto, uma ótica global, uma ótica geral, uma articulação entre aquilo que está previsto, pelo menos no CIR e aqui neste segmento do Código Penal, que tem só um resultado, é que efetivamente os dirigentes têm que estar atentos a todas estas especificidades, têm que estar atentos a todas estas pontos e têm que obviamente conformar a sua atuação de acordo com estes limites legais, mesmo em tempo de suspensão de prazos, mesmo em tempo de pandemia. De forma muito residual existem depois alguns outros crimes, quer a perturbação das arrematações, quer a acertação, quer depois no setor público a apropriação ilegítima e administração danosa. Obviamente, como já temos ultrapassado aqui o nosso tempo de apresentação, não vou demorar muito sobre estes patamares, mas ficam com uma visão global daquilo que é o quadro legal e que serve de complemento a todas estas apresentações que foram feitas pelos meus colegas. Enfim, a conclusão não pode ser outra que não se relacione com uma necessidade de também encarar esta crise do Covid e esta pandemia como uma oportunidade quer para quem faz, obviamente, este acompanhamento jurídico, mas sobretudo para os dirigentes que têm que ver e agir de forma diferenciada. Podemos falar aqui com propriedade naquilo que é uma insolvência ou uma recuperação 2.0. De facto, o legislador, como nós já vimos, através dos quadros legais, através do quadro legislativo da pandemia, suspendeu o prazo de apresentação à insolvência, mas não libertou os dirigentes do cumprimento de todos esses deveres. Neste ambiente exigente, de grave crise económica, as opções dos dirigentes estão como tal, conformados por esse mesmo quadro legal e não ficam isentas de qualquer responsabilidade. Não existe aqui um standstill de responsabilidade, as responsabilidades continuam e porventura estão mais exigentes por mercê das próprias exigências desta pandemia. De facto, por exemplo, já falámos no layoff simplificado, falamos também na questão da moratória de pagamento de créditos, que não se aplica a todos os credores, mas que podem fazer ou podem levar a que esses dirigentes tenham que negociar acordos, pagar dívidas, reestruturar garantias, sem uma umbrella legal que os proteja posteriormente, quer a nível de responsabilidade civil, quer a nível de responsabilidade laboral, quer a nível de responsabilidade de branqueamento, quer a nível de responsabilidade criminal, que é aquela que obviamente nem todo este cômputo acaba por assustar mais os dirigentes. De facto, nessa situação de urgência, nessa situação de decisão imediata, os administradores muitas vezes fazem esses acordos, esta reestruturação de dívidas sem essa umbrella legal, isto é, sem aqueles mecanismos que a doutora Sandra Amorim referiu e que são consubstanciados, quer no RER, quer no PER, esses sim, que dão uma proteção de full espectro, portanto uma proteção completa. A decisão é dos dirigentes e é da forma como encaram isto. O nosso conselho, de forma muito breve, é que todos estes mecanismos negociais, todos estes momentos de renegociação, todos estes momentos, no fundo, de decisão, sejam momentos de decisão responsável e obviamente que essa decisão responsável tem que ser no âmbito de um modelo de recuperação preventiva, isto é, com recurso ao PER, com recurso também ao RER, como solução de redução e de anulação dos riscos de atuação dos dirigentes das empresas. Fica aqui o nosso contributo, fica aqui também o nosso desafio, fica aqui também o nosso mantra. A insolvência e a recuperação 2.0 precisa de um lastro jurídico, mas precisa sobretudo de dirigentes prontos para essa mudança. Como? Planificando precocemente, reestruturando preventivamente através de novas medidas e de novos instrumentos e procedimentos, ou aquilo que nos parece mais eficaz, através da reformulação e modernização, como disse o Dr. Sutil, como disse o Dr. Sandra Amorim, dos procedimentos e dos mecanismos já existentes, dando-lhes um lastro e um tempero de utilidade social justificadora. Portanto, apostando numa ótica de prevenção e não apenas de reação.
Este foi o nosso webinar, espero que tenha sido um webinar com contributos úteis para todos os dirigentes e para todos os participantes, lato sensu, nesta apresentação. Como eu referi ao início, nós não vamos ter um momento tradicional de perguntas e respostas, portanto relembramos que podem continuar a deixar as vossas perguntas no chat ou enviar por e-mail, que estão constantes neste último diapositivo. Estas perguntas serão respondidas e disponibilizadas num e-book, num dossiê formativo nos próximos dias. Antes de darmos por terminado também esta conferência web, que se insere também no ciclo de webinars e webreferências da RSA-LP, temos que salientar que este é um esforço proativo, denso e lato da RSA, da Vida Económica Business School, de acompanhamento dos seus clientes interessados nestas temáticas. Podem também e devem consultar também as nossas redes sociais da RSA-LP para informações relativas aos próximos webinars. Fica aqui o convite para assistirem já às 6 da tarde à intervenção do Dr. Raposo Subtil numa iniciativa com a delegação de Braga da Ordem dos Advogados e que versará sobre o não cumprimento dos contratos, portanto uma temática muito interessante e que é complementar a esta. De resto, como sempre, aqui a RSA Lisboa e como os restantes escritórios estão sempre aqui presentes para o acompanharem neste período e claro está também nos desafios do pós-Covid. Em nome de todos os oradores, em nome também da RSA-LP e em nome também da Vida Económica, agradecemos a todos aqui a vossa presença, esperando obviamente que possamos contar com a vossa presença num futuro próximo. Vou então proceder ao encerramento da presente reunião. Muito obrigado a todos.